Bem-vindas, bem-vindos ao Elas, o podcast onde o protagonismo feminino encontra espaço e voz. Nesse 6º episódio, abordamos sobre a organização financeira e investimentos, com a convidada a doutora Dayana Paula Pimenta. Este episódio é um oferecimento do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia da Universidade Federal de Goiás, CET UFG, Fundação RTVE e Pronuances Fotografia. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que gosta de acompanhar o podcast Somos Elas de A a Z. Episódio de hoje, do caos à clareza, finanças e investimentos para o Elas. Quais são as perguntas de hoje, Mari? Bom, a temática de hoje é extremamente interessante e fascinante. A gente vai falar sobre economia comportamental. A gente vai buscar entender como que os nossos hábitos, as nossas emoções e alguns vieses influenciam o nosso dia a dia no nosso comportamento de consumo e investimento. E aí, conosco agora, a gente tem a doutora Dayana Pimenta. Obrigada pela presença, Dayana. Eu que agradeço. Mas antes da gente começar com a Dayana, vamos fazer algumas perguntas aí que eu acho que a nossa audiência provavelmente, né, tá se ali Ale, na verdade, falando eu ou tenho uma questionando. pergunta. Por que algumas pessoas conseguem poupar e outras não? E será que o dinheiro realmente está fora do nosso alcance? Ou é falta de informação e acesso às ferramentas para poder fazer gestão financeira? E se o seu dinheiro pudesse trabalhar por você? O que faria? E aí, Dayana, para arrematar essas perguntas, eu acho que a gente está falando dessa história do caos à clareza. Dinheiro é comportamento? Dinheiro, eu diria que ele é uma necessidade dos indivíduos para suprir todas as outras. Mas o comportamento do indivíduo, boa parte do comportamento, isso que a gente está falando aqui hoje, investimento e consumo, precisam de dinheiro. Sem ele, a gente não teria como exercer nenhum desses dois comportamentos. É, porque no episódio passado, vocês duas deram um bug na minha cabeça. Eu fiquei, acho que uma semana bugada. Mas eu falei, só, tô fazendo tudo errado. Uma coisa interessante que a gente... Vamos colocar aqui... Por que eu te perguntei que dinheiro é comportamento? O SPC Serasa trouxe agora umas estatísticas recentes, 2023, tá? Que 8 em cada 10... entrevistados, ou seja, 81% das pessoas da pesquisa que eles fizeram tem pouco ou nenhum conhecimento sobre como controlar as suas despesas pessoais, né? E esse número assusta ainda mais ainda, ou seja, apenas 18% desses entrevistados têm conhecimento parcial ou total sobre o fluxo de receita e de despesas. E detalhe, que é o mais importante da pesquisa, isso independe do extrato social. Os mais pobres, ou seja, que têm a renda até R$ 1.330, têm conhecimento pleno em torno de 16%. E os mais ricos em torno de 19%. Então, veja que, ou seja, a diferença é muito pequena. Acho que nem estatisticamente significativa. Ou seja, quem ganha mais renda tem acesso a maiores ganhos, não necessariamente tem mais conhecimento sobre investimento, administração de finanças. Perfeito. Né? Outra coisa. Talvez isso dá uma dica pra gente, né? Outra coisa, calma. Aguenta a mão aí que eu vou trazer essa pesquisa bem detalhada aqui pro nosso ouvinte, para nosso ouvinte entender aonde ela se encaixa aí. 38% dessas pessoas fazem controle no caderno de anotações, agenda e papel. Ou seja, vai anotando em algum lugar e alguma coisa, vai pregando na casa, ou vai deixando no carro, ou vai deixando espalhado, e não tem ali absolutamente nenhum controle do que realmente está acontecendo em termos financeiros na vida dela. 2% só, Dayana, dos entrevistados fazem controle total daquilo num software, né? Ou seja, utilizam aplicativos para poder fazer esse controle financeiro, né? 1/3 esses pesquisados admitiram que não sabem quanto tem que pagar no próximo mês de conta, tá? E mais, 1/3 desse mesmo pessoal disse que sim, atrasou alguma conta porque nem sabia que a conta existia. Nossa. Então, o nível de analfabetismo financeiro, né, dos brasileiros, essa pesquisa foi em 2023, não foi algo que aconteceu há 20 anos.
ele permanece, né? Ou seja, a gente não está vendo grandes avanços nesse sentido, né? Em termos de educação financeira. Então, a pergunta, existe salvação para esse caos? Com certeza, existe. O que eu acho que assim, a gente pode até resgatar um pouco do que nós falamos no episódio anterior, que acho que aí quem, né, não viu vai querer ver. Precisa ver, sério. Precisa ver. Precisa. Mas as pessoas que respondem essas pesquisas, provavelmente, eu não sei a idade, mas elas já estão numa faixa etária que elas não tiveram acesso à educação financeira. Então, se provavelmente esses 16%, elas foram buscar esse tipo de informação, ou talvez, assim, conseguem de alguma forma ter o controle, simplesmente gastar menos do que ganha, né? Então, acho que dá essa lógica. Então, assim, como não houve esse processo de educação, as pessoas tendem a entrar na rotina, no dia a dia. Quem ganha pouco, não sou eu quem acho, mas a gente vê não só nessa pesquisa, e mais em várias outras, que a pessoa acha que o dinheiro dela não dá para ela começar a investir. Eu não acho, o indivíduo, às vezes ele não acha que com 50, 100 reais ele pode conseguir começar a fazer um investimento. Então, por que ele vai parar, às vezes, para poder tentar fazer isso, ele não vai conseguir? Então, quanto menor o salário, mais difícil é para essa pessoa guardar um pouco para que ela consiga fazer depois. Às vezes mal dá para as necessidades básicas dela. Então, é um primeiro ponto. O segundo, quando a gente sobe um pouquinho do nível de renda, né, ganha um pouco mais, é o que a gente falou. A tendência é que quando eu ganho mais, eu começo a gastar mais. É muito, muito difícil a pessoa achar, tipo, hoje eu estou ganhando 1.300, amanhã eu vou ganhar 2.000. Não, se eu vivo com 1.300, eu vou pegar esses 700 eu vou transformar a parte numa reserva de emergência, outra vou pegar essa outra parte desse dinheiro e vou começar a fazer alguns outros investimentos para que eu consiga ter uma renda melhor. A tendência é que eu comece a gastar os 2.000, assim como se eu passar a ganhar 3.000, a tendência é essa, né? Então, existe aí a falta da educação, que é o que você falou. O analfabetismo financeiro faz com que eu aumente as minhas necessidades, conforme a minha renda aumenta. Faz um incremento de melhorias na parte da vida. Então, ela vai trocar o carro, vai passar a comer num restaurante melhor, adquirir... Aí vai na parte de consumo, seria? Tem alguns trabalhos, Mariana, que eu não vou me lembrar agora, mas assim, você pega uma pessoa que está endividada hoje, ela está devendo 10.000, você dá 10.000 para ela. A tendência dela não é pagar a dívida que ela tem. A tendência dela é pegar esses 10.000 e suprir as necessidades que ela acredita que ela tenha. Que aí pode até ser algo supérfluo, como comer num restaurante caro. Uhum. Então, se eu não corrigir a rota, eu tô devendo isso, eu preciso pagar isso, o que vier a mais eu vou mudar, não vai fazer diferença, né? O dinheiro vai vir e eu vou começar é o que a gente entende como condicionamento operante, né? Inoperante, de Skinner. O que ele fala, né? Uhum. Ele fala exatamente isso. À medida que as pessoas vão repetindo aquele padrão comportamental, e com isso vem recompensas, que é a nível de dopamina, né? Ou eu começo a ser visualizada em termos de status social, né? Eu começo a ser mais bem visto, começo a ser aceito em alguns núcleos que eu não era aceita antigamente. Então, quando você está nesse condicionamento comportamental, que você entende que isso te traz satisfações rápidas e ali prazerosas, você tende a entender isso como uma recompensa e tende a repetir aquele comportamento quantas vezes for necessário, até o momento que você chega nesse super endividamento e isso interrompe qualquer processo de consumo seu. Né? Então, quando a gente, né, que a Dayana coloca, por isso que eu perguntei para ela se dinheiro é comportamento. Então tem muito disso, né? Existe uma cultura forte brasileira da ausência da educação financeira. Então como nós não somos educados, nós associamos o dinheiro às vezes em duas frentes diferentes, que é muito interessante. Ou o dinheiro é sujo e ele não me traz felicidade, porque embora eu seja rica, aquele dinheiro todo da minha família me trouxe uma série de tristezas, problemas, então eu associo aquilo com uma coisa ruim, né? Então é o reforço punitivo, né? Ou seja, eu tenho dinheiro, mas aquilo me condicionou de alguma forma que eu vejo o dinheiro pelo lado negativo. Pro outro lado, o dinheiro foi gasto de forma descontrolada e aquilo trouxe para mim um reforço positivo, satisfatório, que
traz status, traz bem-estar, né? E eu entendo que quanto mais dinheiro eu tiver, mais esse bem-estar vai ser gerado. E a gente sabe que isso não é verdade, né? O comportamento, ele é tão, aliás, assim, como é que eu vou dizer? Ele é não engraçado, mas acho que o ser humano é uma máquina tão complexa que quando eu penso no comportamento do indivíduo, ele vai ser uma mistura ali do ambiente. Quando eu falo ambiente, eu estou dizendo a história de vida daquela pessoa, que também resgata um pouco do que a gente falou, né? Como é que ela chegou aqui. E aí, aonde ela está. Esse ambiente, que é o que você está trazendo, por exemplo, do outro, né? Ela vai ser condicionada pelo ambiente, pela história de vida que ela teve. Aí ela vai tomar uma decisão. Essa decisão pode ser ou investir o dinheiro, ou ela pode gastar, ela pode entrar num comportamento de compra. E aí, uma vez que ela gasta esse dinheiro, quando você traz a lógica da dopamina, que é um reforço positivo, eu posso ter um negócio contrário, que tipo, eu não vou liberar um hormônio que vai me fazer bem, mas eu vou ter um reforço também para acabar gastando dinheiro com outras coisas, porque eu vou sentir falta, a ausência de alguma coisa. Então, eu queria algo de alguma forma e eu não tenho esse algo. E se eu não tenho esse algo e eu vejo que ele está fazendo falta, é mais um motivo para eu reforçar o comportamento de não guardar o dinheiro e de gastar ele. Então, tipo, tanto quando a coisa é boa, eu vou ficar feliz, eu vou comprar de novo e não vou investir, porque aquilo me gerou uma sensação boa. Ou quando eu vou, de alguma forma, me sentir ruim, que é o reforço, me sentir mal, né? Que é o reforço negativo, e vou fazer aquilo de novo, porque também é uma forma de eu tentar tirar aquela dor que eu tô sentindo. E tem um caso muito engraçado dessa história de tirar a dor, de um exemplo que a gente vivenciou, de uma pessoa que herdou muito dinheiro dos pais. E aquele volume de riqueza todo, né? Ela teve uma história trágica, os pais morreram de acidente e de repente ela herdou toda aquela fortuna, né? E o que aconteceu com essa moça? O que ela associou com a herança? A morte dos pais. Então foi um trauma negativo que mostrou para ela, olha, o dinheiro não me trouxe felicidade. Pelo contrário, me tirou a minha maior fonte de alegria, que eram os meus pais. O que aconteceu com isso? Ela entendeu que ela não tinha que gerenciar esse dinheiro. Ela tinha que fazer o quê? Doar. Doar o dinheiro. Doar. Em 6 anos, ela tostou toda a fortuna dos pais. Né? Exatamente por quê? Por conta desse trauma comportamental lá atrás. Né? Ela não conseguiu lidar com essa perda e a perda gerou esse processo aí de abnegação de tudo quanto é coisa que era associada ao dinheiro. Então, a negação também, né, daquilo que é do dinheiro, né, foi um comportamento lá atrás, na época que ela teve a perda dos pais. Então, sempre quando a gente, até no episódio anterior, a gente fala desses flashes points, né, financeiros, quando a gente vê um processo, né, de um padrão sistemático comportamental, é o que a gente chama de viés comportamental financeiro, né? Então, esses vieses, cada um tem uma característica, né, Dayana? Tem, a gente tem vários vieses e eu acho que tem uma quantidade muito grande hoje aí de vieses que são catalogados, mas eles são oriundos do que a gente chama de heurísticas, né? Então, são atalhos mentais e que fazem com que a gente decida mais rápido. E tem os principais, que eu acho que são os mais comuns aí no mercado. O principal deles, que gera, inclusive, dá um prêmio Nobel para os autores, é o viés de aversão à perda, que é muito comum no mundo de investimento, quando a gente pensa em dinheiro. Ninguém quer perder. Se eu não quero perder, dificilmente eu vou me arriscar. Aí, novamente, né, finanças, risco e retorno são duas coisas proporcionais, então quanto mais eu me arrisco, a tendência de ganhar é maior. E quando eu penso na aversão à perda, são, por exemplo, um raciocínio que é comum, tá? Eu investi em algo e eu tô perdendo dinheiro com aquele algo. Eu tô todo dia perdendo. Só que eu vou ficar, às vezes, sentada esperando aquilo mudar. Por quê? Porque aquilo tá lá. Eu tô olhando para aquele investimento e, assim, eu tenho a expectativa de que aquilo vai se recuperar. Se eu não vendi, eu não perdi. E a gente ouve esses gurus de internet que falam de investimento, às vezes falando, tipo, se você vendeu, você perdeu, né? Não, tipo, concretizou a perda. Não, eu perder vem antes do fato de eu ter vendido ou não. Se eu fiz investimento de longo prazo, ok, vai ter toda a lógica de ter que esperar isso num tempo. Mas a aversão à perda, ela faz isso, ela faz com que a gente acabe não tomando decisões para evitar ter certeza de que eu perdi.
Eu não quero aceitar que eu perdi. Então, é um dos primeiros. Um outro que é muito comum também é o excesso de confiança. É um viés que faz com que as pessoas se achem melhores do que o próprio mercado. Então, assim, eu consigo decidir, eu sou mais sagaz, eu consigo fazer mega previsões aí, então eu sou cara e eu vou conseguir investir. É uma coisa que até um dado momento foi vista como ruim, mas por outro lado eu não diria que ela é tão ruim assim, porque o cara que tem excesso de confiança, ele se arrisca. Se ele se arrisca, ele tem potencial de maior retorno. De maior retorno. Ancoragem também é um viés comum, principalmente para quem está começando a fazer investimento. Se eu não sei nada, o que eu vou fazer? Eu vou precisar me basear em alguma coisa. Então, se eu vou precisar me basear em alguma coisa, eu vou às vezes pensar, que aí eu entro no meu heurística que chama de disponibilidade, em algo. Eu ouvi, por exemplo, a Mariana falou para mim, nossa, eu estou investindo na Vale, a Vale tem lá, me dá dividendos e eu estou, tipo, conseguindo ter uma renda com isso, pagando parte das minhas contas. Eu não entendo nada, eu não sei nem o que é a Vale, mas eu ouvi ela falar, tipo, ela falou isso, tá dando certo para ela, eu vou tentar esse negócio aqui também. Porque eu preciso de uma base. Então, eu vou me ancorar em algo que, às vezes, pode não fazer sentido. Tá fazendo para você, mas não necessariamente vai fazer para mim. Mas aí, para aquela pessoa, serve como ponto de partida. Se ela não sabe para onde ela quer ir, o problema que a gente fala é o ajuste da âncora. Porque se eu conseguir ter uma âncora e ajustar aquela âncora a ponto de funcionar, para mim, ok. Mas e se eu não consigo fazer isso? E isso é comum também. Depois, principalmente da pandemia, vieram várias pessoas que ajudam as outras a fazer investimentos. A gente vê aí canais e coisas do tipo, né? Então, tem pessoas que não é legalmente, eu não posso falar no que você vai investir, se eu não tenho informação para isso, mas a pessoa fica mostrando a carteira dela lá, como se, tipo, eu não posso te indicar, mas eu faço isso, o outro vai lá e copia. Então, é um tipo de âncora também. Eu acho interessante essa temática que a gente trouxe, porque a temática de economia, ela sempre teve muito ligada com escolhas racionais, né? Com a questão da racionalidade, por conta de ter o cálculo, de ter algo lógico e objetivo, 2 mais 2, 4. E a gente não percebe que, na verdade, muitas das nossas decisões não estão nessa questão lógica e racional. Então, quando a gente traz essa temática da economia comportamental, a gente está trazendo muito mais os fatores psicológicos, né, a parte cognitiva que influencia a nossa tomada de decisão. Esses dias eu estava vendo um estudo que falava exatamente assim, como que você faz escolha de compra? E aí estava falando, né, por exemplo, o caso que eu estava estudando lá do professor Moreira era o seguinte, uma pessoa que define, por exemplo, ela vai, vou fazer a compra de um carro, né? Escolhi comprar o carro e cheguei à conclusão que eu vou comprar um Volvo porque é o carro mais seguro. Se nessa manhã que eu tô saindo para comprar um carro, eu entro no elevador, encontro uma pessoa, né, um vizinho mal-humorado que não dormiu muito bem, pergunta: bom dia, onde você tá indo? Tô indo comprar um carro. Que carro você vai comprar? Vou comprar um Volvo. Ih, não faz isso não. Tem um conhecido meu que comprou um Volvo e não sei o que, a pessoa pode ter estudado em bases estatísticas, ter avaliado tudo tal. A opinião de alguém, né, personificado num ser, derruba o poder de decisão do todo o histórico ali. Como que a gente chama isso dentro da economia comportamental? Isso é um viés. É um viés de confirmação? Não. Nesse caso, você está entrando numa heurística que é da representatividade e um viés que é de insensibilidade aos índices básicos. Ou seja, eu deixo de ver o que o mercado está me falando, tipo, o Volvo é o carro mais seguro do mundo, ele tem um baita de um valor de mercado, para ouvir o que uma pessoa falou. E isso influencia o meu comportamento de compra, porque, de alguma forma, aquilo se torna mais representativo para mim do que as informações que eu vou ter no mercado. E o quanto que isso influencia o mercado financeiro? Hoje a gente tem escutado muito... Kryptonita, criptomoeda. Acho que eu tô no outro, né? Criptomoeda. Eu tô no podcast das impostoras. Criptomoeda, a gente tem visto vários tipos de investimento, né? Onde as pessoas falam, olha, eu fiz tal coisa, ganhei tanto, né?
até golpe de Instagram hackeado, né? Que fala, Facebook. enfim. Uma coisa interessante, por que a gente está falando até desses vieses comportamentais, né? Exatamente por conta, muitas vezes, da presença deles nas nossas vidas, é que a gente percebe o nível de desorganização financeira na vida das pessoas. Então, por exemplo, quando a Dayana colocou a aversão à perda, o que acontece? As pessoas, muitas vezes, por aversão à perda, elas não investem, elas não querem, por exemplo, avançar em outras posições de trabalho. Por quê? Porque elas não querem ganhar mais, porque elas têm medo de perder mais. Ou elas estão perdendo ali e elas não querem perder mais. Então, é um comportamento, assim, que é completamente improdutivo. Né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na questão lá da ancoragem, é improdutivo quando você for... O que serve para o outro não necessariamente serve para você. E às vezes, não, olha, o cara controla as finanças dele assim. A mulher controla as finanças dela assado, eu vou fazer da mesma forma, né? Então, peraí, mas as suas receitas, as suas despesas são iguais? Não, não são, né? Então, as pessoas começam, né? A gente começa a compreender um pouco melhor por que as pessoas chegam nesse nível de endividamento, ou por que elas não avançam em termos de investimento, por que elas não dão um próximo passo? Elas são ali, elas têm liberdade financeira, que a gente falou no episódio anterior, elas têm autonomia financeira, mas elas não conseguem ir além. Né? Exatamente porque elas se esbarram nessas questões comportamentais, que é importante aqui para quem está nos vendo entender que faz parte, né, do processo. Se eu entendo o comportamento que me leva, né, a tomar a decisão em relação ao dinheiro, né, e se esse comportamento ele é nocivo, ele vai provocar um problema que ele vai me gerar estresse, ele vai me gerar ansiedade e ele vai me gerar um problema de saúde mental. Né? Então, como que eu posso compreender, então, Dayana, né, em qual tipo de viés eu encaixo, né, que perfil é esse, né, comportamental que eu tenho, que vai me ajudar, por exemplo, a me enxergar e passar para a próxima etapa, que é literalmente, que a gente falou lá no comecinho, da questão da educação financeira, né, onde que eu, né, que seria essa trilha aí para eu, né, para o nosso ouvinte ou para a nossa ouvinte entender que eu precisaria para começar, né? Sair desse caos. Lendo, entendendo o que são vieses, né, o que eles trazem, o que são heurísticas, eu acho que é o melhor caminho. Inclusive, depois eu vou passar o nome de um livro, que vocês puder para vocês indicarem, que ele mostra, para quem não sabe nada de finanças, ele parece um romance. Então, ele traz de uma forma que você vai entender o que é aversão à perda, você vai entender o que são vários conceitos e trazendo. E a partir do momento que eu vou lendo, quando eu leio, por exemplo, o que é aversão à perda? É a pessoa que tem aversão à perda, ela tem medo de perder, aí eu olho para aquilo, eu me identifico. Então, se eu me identifiquei, tipo, isso aqui é uma questão que eu acho que eu preciso prestar atenção. Uma outra que quem é averso à perda também tende a ter suscetibilidade é o efeito certeza. Então, o que é um efeito certeza? Eu, além de eu não querer perder, eu quero... eu saio, vou até resgatar o que a Mariana falou, da lógica da racionalidade, né, que teoricamente eu vou buscar sempre investimento que vai me dar mais retorno. E aí, eu, independente, desconsiderando aí meu comportamento de aversão a risco, eu deveria buscar aquilo que me dá mais dinheiro. Só que na prática, não necessariamente eu vou buscar o que me dá mais dinheiro, eu vou buscar o que me dá mais certeza. Então, por isso que a gente vê pessoas hoje que ainda têm dinheiro na conta corrente. Por que eu vou ter dinheiro na conta corrente? Porque eu vou acessar e eu vou ver que o dinheiro tá lá. A partir do momento que eu coloco o dinheiro e eu desconheço qualquer outro tipo de investimento, eu não sei se eu posso pegar aquele dinheiro naquela hora. Então, eu tento encontrar o outro que a gente falou da alavancagem não, da ancoragem, né? Eu vou ver o que é ancoragem, que normalmente eu me basear, eu me espelhar não no que o outro está fazendo, mas sei lá, em alguma informação e decidir com base naquilo. Não, mas eu não me identifico. Então, acho que o primeiro passo é ler e tentar encontrar os principais comportamentos que você identifica para você recuar. Ou seja, eu preciso analisar. me autoconhecer, de novo autoconhecimento, né? Eu preciso identificar se eu tô em um desses comportamentos. A partir do momento que eu identifico esse comportamento, eu preciso talvez pensar como que eu vou quebrar esse ciclo, né? Ou seja, como que eu vou reorganizar ou reestruturar ou repadronizar, né, esses comportamentos para que eles sejam assertivos em relação ao dinheiro, né? Exatamente. Então, assim, e aí pensando nessa organização, né? Como que eu
que a gente pode falar para os nossos ouvintes, né? A gente faria o quê? Um registro, um diário de bordo, né? Uma ferramenta legal, diário de bordo, né? Um diário de bordo para as finanças, né? Ou seja, eu vou escrevendo ali todo dia o que eu tô gastando, o que me leva àquele comportamento, às vezes, de consumo, né? O que me starta fazer aquele consumo, talvez, que não é necessário. Então, vamos lá. Pensando em comportamento também, eu acho que depende da pessoa. Eu não sou uma pessoa que ouve, você sabe. Se eu for te ouvir, eu não consigo focar em você muito provavelmente por 5 minutos. Mas se eu escrever algo, eu vou memorizar independente da quantidade de páginas que aquilo tiver. Então tem pessoas que vão ser auditivas, pessoas que vão ser visuais e outras que vão escrever. Então acho que você tem que fazer aquilo que você consegue de alguma forma memorizar. Se for para ouvir, grava no telefone e fica ouvindo. Ou escreve, ou lê. Então assim, cada um tem uma forma de internalizar. Perfeito. Aí, a partir do momento que eu entendi qual é a minha forma de perceber isso, né? Aí eu venho ali, talvez, registrando quais são os meus ganhos, quais são os meus gastos e entendendo, fazendo aquela balança, né? Se o que eu tô ganhando tá suficientemente pagando as minhas despesas e tá sobrando alguma coisa. Por que sobrar alguma coisa é importante, Daiana? Então, vamos lá. Se eu não sei quanto eu ganho, quanto eu gasto, ou o que sobra, eu não vou conseguir ter nenhum equilíbrio. Porque das duas, eu vou gastar muito menos do que eu ganho, que tá ok, ou eu vou gastar muito mais do que eu ganho e eu vou entrar num processo de dívida. Então, a primeira coisa, aí eu não sei, papel, do jeito que a pessoa se sentir inicialmente mais confortável. Ali, né, que 38% das pessoas hoje usam isso, uma coisa bem simples, que é papel e caneta. Só que dificulta porque você vai perdendo o controle ao longo do tempo. Então, você conseguir fazer migrar para outra parte, ok. Então, eu penso assim, só falando da questão do papel, né? Se a pessoa ainda usa e consegue fazer uma gestão e ter um controle, ok. O problema é a gente usar e não ser eficaz com essa ferramenta, né? E pode ser também, Mariana, que eu vá tentar usar um aplicativo e eu não sei usar. Então, assim, às vezes lá no meu papel tá dando mais certo. Então... tem alguns aplicativos que tem muito detalhes, né? Então, às vezes, inclusive, um dos processos que as pessoas mais negam de usar os aplicativos é muita complexidade, às vezes, que o aplicativo traz, né? Então, a história de ir pro papel, muitas vezes, é da simplicidade que você tem ali, né? Todo mundo tem um papel e uma caneta. Então, muitas vezes, você anota. Mas, à medida que você vai ganhando uma certa... confiança no processo, é importante migrar, né, para outras ferramentas. Facilita, né? Vai facilitar. Porque aí você vai ampliando a sua capacidade de fazer a gestão desse dinheiro, né? Vai diminuir o seu tempo, né, de trabalho. Então, aí voltando, aí, por que você... A pergunta, né, final que você me fez, por que é importante sobrar? É importante sobrar, primeira coisa, né, a gente sabe que a vida, ela é meio... ela é cheia de imprevistos. Então, eu não sei se eu vou adoecer ou se alguém que eu preciso ajudar vai, ou eu também não sei se eu vou perder o emprego amanhã. Então, eu tenho que ter, pelo menos, alguma sobra de dinheiro e algum dinheiro guardado para que eu consiga, numa situação dessa, minimamente sobreviver. Sim. Né? O que seria uma margem de segurança, assim? Eu ter reservado tantos % do meu salário, por exemplo, ou das minhas despesas, como que é essa conta? A gente, quando lê sobre o assunto, tem gente que vai te falar 3 meses, gente que vai te falar 6 meses, gente que vai falar 1 ano do seu salário, tá? Que você teria que ter esse dinheiro... Do salário e não das despesas. Do seu guardado. O equivalente, a lógica seria do seu salário, porque se você parar para pensar só nas despesas, você está partindo do princípio de que você vai ter que viver esse período exatamente com o valor da despesa. Então, você está diminuindo bastante a sua margem de segurança, eu diria. Eu complementaria da seguinte forma, né, que você não vive só pagando boleto. Pelo amor de Deus, você tem que ter minimamente ali um respiro, entendeu? Então, é uma das coisas que quando a gente
pensa em finanças, que fala de 3 a 6 meses, a gente entende que seriam prazos suficientes para a pessoa se reorganizar e ela conseguir novamente ou se restabelecer financeiramente ou conseguir um novo emprego, né? Então, assim, a gente entende que seriam prazos mínimos para que a pessoa consiga respirar, para que ela não entre no desespero. No Vale da Sombra. Literalmente, porque daí ela não consegue pensar direito. Vocês imaginam assim, né? A pessoa que ela perde um trabalho, ela não tem reserva de emergência. Afeta tudo, né? Afeta Autoestima. tudo. Afeta a autoestima, afeta a confiança. Provavelmente essa pessoa, inclusive, vai ter dificuldades, talvez, de encontrar um novo emprego ou de restabelecer a própria empresa, né? Ou seja... É muito mais... Saúde mental, tá ligado? Exatamente. Ela passa a não ter poder de escolha, né? Ela acaba tendo ser escolhido. E esses 3 meses, assim, é o que leitura, tá? Eu pessoalmente, acho que 3 meses não seria um tempo adequado, tá? E outra coisa, né? Além da questão da reserva da emergência, as pessoas pensam que assim, nossa, mas então, para eu juntar 3 meses de salário, eu tenho que abrir mão de tudo que eu ganho, sair guardando tudo e gastar o mínimo possível. Não é isso. É exatamente o planejamento financeiro propõe o quê? Que eu tire, por exemplo, vou começar a me organizar hoje. Então, eu já fiz a lista de tudo que eu gasto. Eu fiz a lista de tudo que eu ganho. E sobrou um valor lá, 20%. É importante que, desses 20%, eu considere os meus 10% ali de lazer, para eu poder, né, viver, né? Porque a gente não pode trabalhar, viver para trabalhar. A gente precisa pensar no trabalhar para viver. Né? Então, quando a gente pensa dessa forma, ou seja, desses 20% que está sobrando, eu tirei todas as minhas despesas, 10% ali para o meu lazer e os 10% para o meu saldo de emergência, né? O meu fundo de emergência. Então, eu vou demorar quanto tempo para juntar esse fundo de emergência? 10 meses, 20 meses, 30 meses? Qual é o meu objetivo? Então, quando eu juntar esse fundo de emergência, o fundo está ali. Para quando eu precisar, né? Ou seja, você vai ter a tranquilidade, se acontecer algo imprevisto, você literalmente tem aonde se resguardar, né? Você não vai entrar num processo ali de, meu Deus, eu não tenho saída, eu tô em desespero, eu vou precisar das pessoas. Além do problema, né? ainda ficar doente. Exatamente, aí eu vou adoecer mentalmente. E aí é um processo muito mais difícil da pessoa sair dele, né, e de ser resgatado. E o importante, Ale, eu acho que é começar. Se não der os 10, deu 5, não deu 5, que seja 1%. O que não pode é não começar nunca. Exatamente, procrastinar. As pessoas procrastinam muito a gestão do dinheiro. Por quê? Porque elas acreditam que a qualquer momento elas serão capazes. Isso é muito legal, sabe? Assim, quando a gente conversa com a pessoa, por que você não gera seu dinheiro? Não sei. Mas você sabe isso? Sei. Mas você sabe aquilo? Sei. Então por que você não coloca em prática? Não, acho que não tive necessidade. Gente, é muito simples, né? Como assim não teve necessidade? E tem aquelas também que vão falar, tipo, eu já tô ganhando pouco, mas quando eu estiver ganhando não sei quantos mil, aí eu vou começar. Exatamente. É a mesma história da dieta, né? Você, não, deixa eu... Daqui um pouco eu começo. Segunda-feira. Então, assim, vejam. O que eu quero chamar a atenção com isso, né? É que quando a gente pensa... em finanças, né, a gente tem dois alicerces muito fortes. A questão do seu padrão comportamental e a questão do seu nível de educação financeira. Educação financeira, a gente vai listar para vocês inúmeras fontes para vocês fazerem cursos, trilhas formativas gratuitamente. Tá? O Banco Central tem, a B3 tem, né? Ou seja, é do interesse público e privado de que as pessoas sejam educadas financeiramente. Por quê? Isso vai gerar poupança. Quando a gente gera poupança num país, um país que gera poupança, muda tudo. Por quê? A gente tem acesso a um crédito mais barato, as pessoas compram melhor, né? As pessoas compram de forma mais consciente, geram-se menos problemas relacionados à saúde mental. Gente, tem um número que ele é assustador. Hoje, cerca de 60% das pessoas, dos brasileiros, hoje tem problema de saúde mental advindo de questões financeiras. Eu vou dar um número mais grave para vocês aí que estão nos assistindo. Cerca de 75% das famílias brasileiras hoje estão com superendividamento. Ou endividadas e super endividadas. É um número significativo. Isso traz desassossego, né? Então, mais uma vez, a gente mostra aqui, né, que a estratégia, assim, não comece hoje.
O gerenciamento de dinheiro te traz uma coisa chamada autonomia de escolhas, liberdade de resolver e escolher o seu próprio destino, né? Então, quando a gente pensa nessa estratégia, né, Dayana, essa mudança, ela é fácil? Não, ela não é fácil. Se fosse, a gente tinha 75% das pessoas, igual você acabou de dizer, endividadas. Mas eu acho, Ale, que a partir do momento que eu começo a entender o meu comportamento, igual a gente falou dos vieses, de tudo, e eu começo a pensar no futuro, eu vou chegar num dado momento, aí eu vou pegar um viés que, embora a gente tenha vários, ele é o mais complexo deles, que é o viés do arrependimento, que é eu chegar num determinado momento que vai dar tudo errado, que eu não vou conseguir fazer mais nada, e eu fui a responsável por aquilo, porque eu sabia tudo que eu tinha que ter feito. E a gente sabe, por mais que nos últimos anos principalmente, né, por mais que a gente não consiga fazer, e é difícil, todo mundo sabe o que a gente está falando aqui, desculpa, não todo mundo, mas boa parte das pessoas sabem que eu preciso ter uma reserva de emergência, eu preciso pensar que eu vou envelhecer, ou eu preciso pensar que de alguma forma eu vou adoecer, então que eu preciso ter um pouco de dinheiro guardado para isso, que o meu emprego não necessariamente ele é estável, que eu posso perder ele amanhã. Agora a gente acaba não fazendo, a gente vai usando mecanismos de fuga para poder não olhar para aquilo. E isso também comportamento explica, se eu voltar lá em Skinner, na punição, eu começo a botar uma peneira na frente, então eu não quero ver. E aí, se eu não quero ver, porque ninguém vai conseguir me mostrar. Então, o único caminho é o autoconhecimento e pensar na consequência daquele comportamento. Porque enquanto a consequência estiver sendo boa, tá tudo bem. Aí, quando ela começar a ficar ruim, o que eu vou fazer? Pode ser tarde. A gente está falando da sua pergunta da porcentagem. Se eu começo hoje com 30 anos, ou eu começo hoje com 40, eu ainda tenho tempo. E se eu deixar para fazer isso com 60, 70? Aí você vai me perguntar uma porcentagem, eu te falar, para você ficar envelhecer em paz, aí vai ser algo que você não vai conseguir juntar mais. Então é isso. Perfeito. Bom. Interessante essa história, né, do comportamento tóxico, que aí vale para tudo que vocês foram falando aí. E acho que o que fica de mensagem para mim é a história do começar. Comece. É como um ano atrás, né, falando de peso e tudo que ela até falou. É muito difícil você fazer dieta, você perder peso e você perde o controle ali porque você entra na negação das coisas. É difícil perder, eu vou comer mais. Mesma coisa, acredito que seja com as dívidas. Tá tudo ferrado mesmo, eu vou fazer mais. Então, se você não começa, fica cada vez mais distante. Não, e tem um detalhe, as pessoas usam algumas frases quando as pessoas mantras falam, aí, os né? mantras, pelo amor de Deus. As desculpas verdadeiras que a gente chama, que é né? tipo assim, amanhã Deus pertence, né? Pra que eu vou mereço, juntar? Eu trabalho tanto, eu mereço, eu trabalho tanto. Não fui eu que espalho, por que eu vou juntar? Então, assim, são muito clássicos. E as pessoas, elas solidificam nas cabeças essas crenças. E aí aquilo gera um bloqueio financeiro que você não avança, né? E no final das contas é uma coisa assim que hoje o nível de acesso à informação sobre a questão da educação financeira está muito ampliado, né? Uma coisa que me chama a atenção, desculpa, Dayana. Não, pode falar, depois eu falo. São as crenças culturais, né? A gente está falando das crenças individuais, mas acaba que, se a gente for analisar, assim, na época que novela da Globo fazia sucesso, sempre as pessoas ricas eram malvado, tinha enriquecido de forma ilícita, era o vilão da história, né? E o personagem que era o pobre, né, era o bom moço da novela. E isso acaba tendo, ninguém falou nada, né? Mas acaba tendo um significado por trás disso, né? Parece que ganhar dinheiro é algo negativo. Perfeito. Que é né? o que Então, traz... assim, você ser ambicioso parece que é algo ruim. Eu, pelo menos, tive que trabalhar um pouco, né? Então, assim, você vem de uma família, às vezes, mais humilde, né? Então, parece que você ser bem-sucedido ou você, às vezes, ter, né, alguns ganhos, parece que isso envergonha, né? Entre aspas. Eu acho, claro que isso não é para todo mundo, mas
já escutei de algumas pessoas, né, que às vezes lidar, né, com esses ganhos perante alguns familiares é um pouco, como é que fala, desconfortável. Né? E eu acho que isso perpassa um pouco nesses exemplos que a gente tem, né? Isso, na verdade, são aqueles traumas que a gente tem durante a infância, né? Durante a vida, na verdade, né? Exatamente a associação negativa do dinheiro, ou seja, o dinheiro, de alguma forma, não dinheiro é sujo. É sujo, não vai produzir coisas boas, né? Não vai te trazer felicidade, isso é mentira, isso é falácia. Então, são crenças construídas lá atrás e a gente abraça essas crenças, tá? De alguma forma, e passa por processos dolorosos em relação ao dinheiro, né? Porque quando você nega o dinheiro, às vezes você nega a oportunidade de bons trabalhos, boas oportunidades de crescimento. Por quê? Porque você não se vê naquela posição mais socialmente melhor, né? Por quê? Porque você já associou a sua condição lá atrás de que você realmente merece ser pobre pro resto da vida. Eu lembrei essa fala da Mariana, me lembrou uma aula que eu assisti do Chiniachik, do Robert Chiniachik, muito interessante. Quando ele fala de abundância, ele tem uma ferramenta chamada MAC, M-A-C. Ele coloca que, observando pessoas de sucesso, ele percebe que tem 3 fatores que definem onde essas pessoas chegam no sentido da abundância e do sucesso. Número 1, mentalidade, quando muda a crença de como eles enxergam, né, o dinheiro, porque lá atrás alguém falou que o dinheiro é sujo e tudo. Então é mudar o pensamento sobre a riqueza, mentalidade, atitude, que é fazer bem feito, cumprir prazos, fazer com foco e fazer com disciplina, e competência. Então, o sucesso, a abundância, ela tem a ver com isso, mentalidade, atitude e competência. E aí, pra gente fechar, Dayana, quando a gente passa para um outro estágio, que é o estágio do investimento, né? A gente sabe que a pessoa já se organizou, ela tem um nível de educação financeira, ela consegue ali controlar a questão comportamental e aí ela passa para a fase do investimento, né? Como que então, por exemplo, né, eu consigo convencer a mulher que ela é capaz, né, de se tornar uma investidora? Eu acho, convencê-la, eu não sei se convencer, mas assim, de mostrar para ela o benefício que ela pode ter, sabe? Aliás, convence mostrando o que ela pode conseguir. E a gente falou num momento anterior, né, do dinheiro ele ser uma necessidade secundária, né, que é primordial para atender a primária. Então, se a mulher começa a entender isso, que ela pode ter sucesso, ou que ela pode conseguir várias coisas com essa educação financeira, eu acho que ela vai mudar o comportamento. E o que eu ia falar antes da Mariana é que, engraçado, antes a gente tinha uma certa dificuldade, e até hoje talvez tenha, de como que eu vou fazer para conseguir fazer qualquer tipo de investimento. Onde eu vou? Que a gente escuta às vezes lá, não sei o que lá, de uma corretora, né? Corretora de quê? É uma corretora, aí tá, corretora mobiliária, ok, mas a pessoa não sabe. Tem bancos que eu não vou citar, até porque não, quando estiver pagando, né? A gente cita, brincadeira. Mas tem bancos hoje, gente, que você vai lá, que são bancos digitais que pessoas conseguem, que você vai abrir o aplicativo, vai estar lá uma caixinha. Você quer guardar nessa caixinha? Vocês já viram? É bem intuitivo, sim. É bem intuitivo. Tá lá, você põe o nome na caixinha, que você possa pôr o nome na caixinha e viajar no final do ano. Ele vai te falar, vai te dar lá o prazo que você quer, e ele, tipo, resgate imediato, vai te dar lá 100% do CDI, você pôs na caixinha. E lembrando que CDI é um tipo de renda fixa, né? São investimentos bem básicos. Seguros, né? Não é que são assim, seguros, mas são de menor risco, quem não né? sabe investir. Sim. E aí, de cara, você vai ganhar aí uns 3% ao ano. Então, assim, tá muito... eu acho que uma das coisas é essa, assim, mostrar que não tem mais aquela dificuldade que você tinha. Que é o primeiro ponto, né? Primeiro ponto não é tão difícil mais. Sim. Assim, você começa a entender seu comportamento, você começa a estudar um pouquinho, a ferramenta tá na sua mão, e você precisa de R$100 ou R$200 para poder começar, dá para convencer facilmente. Eu posso tirar uma dúvida? Com certeza. A gente não está sendo patrocinado por nenhum banco, mas... em relação a investimentos, né? Quando a gente fala de banco comercial, os bancos que tem fisicamente, aí dos bancos digitais. Por exemplo, se eu for aplicar em CDI... eu sei que tem uma diferença de taxa de retorno ali. O que tem por trás dessa diferença? Um dá 13%, outras vezes é 11%, outras vezes promete 15%, ainda que sendo, né, a mesma base ali, envolve taxa Selic, né? Sim. Por que um consegue dar mais retorno para o outro?
tem alguma taxa de administração? Como que funciona? É Como que porque a gente faz a quando- melhor escolha? Normalmente, os investimentos, principalmente, aí falando de reserva de emergência, que é o normal, que é um CDB lá, que é o 100% do CDI. Ele não vai te deixar rica, mas vai fazer com que seu dinheiro, pelo menos, chegue Atualize aí, no atualize, você não tem problema com a inflação. São certificados emitidos por bancos diferentes. Então, como são instituições financeiras diferentes, elas vão te dar retornos diferentes. Assim como se você pegar uma ação, são empresas diferentes, vão te dar retornos ou dividendos diferentes. E aí tem características da própria instituição, do prazo. Então, eu posso ter um de resgate imediato e vai ser X. Se eu colocar 1 ano, 2 anos, 6 meses, normalmente esse valor vai subindo. Então, é a instituição que está colocando esse título E no tem mercado. alguns que é 90%, né? Tem Cada banco, cada instituição financeira vai te dar uma previsão. Cada um entendeu? é um mix, cada um é um percentual. Exatamente, é uma combinação, né? E assim, então a gente falou, né? Eu tô no caos, organizei as minhas finanças, sei quanto eu ganhei, quanto eu gastei, né? Começo a fazer um planejamento financeiro disso. Então eu tô saindo desse estado, muitas vezes, de total desconhecimento da minha situação financeira para algum conhecimento da minha situação financeira. Quando eu chego no nível de investimento, eu já tô basicamente assim, dominando esse processo, né, de organização e controle financeiro, certo? Partir para o investimento. E aí a gente falou de comportamento e em investimento, basicamente, a gente tem 3 perfis claros de investidores, né? Então nós temos o perfil que a gente chama de perfil conservador, que em geral é esse averso à perda, né? Nós temos um perfil mais moderado, que aí ele aceita ali arriscar um pouco mais, e um que que a gente chama arrojado, né? Então, esse indivíduo é aquele indivíduo que ele topa ir para o mercado de ações, né? Ele não tem ali muitos medos, né? Ele arrisca mais, ele ousa, né, fazer alguns investimentos como opções, né? Então, assim, são 3 perfis que aí eu acho que quem está assistindo, é interessante que você busque conhecer esse seu perfil e a partir desse conhecimento você consegue investir na carteira, no título, né, naquilo que tem mais a ver com você. Tem muitas pessoas que a gente conhece que as reservas vão todas para investimentos em bens imóveis. Aí eu recentemente, um colega lá da UFG fez um depoimento que eu achei fantástico, né? Que ele falando que o pai, a vida inteira, falou pra ele que tinha que investir em imóvel. Aí o que ele fez, né? Ao longo da vida ele foi economizando e foi comprando lote, né? Não construiu nada. Aí ele falou, hoje eu não construo nada, os lotes me dão um horror de pagamento de IPTU, o ITU muito caro, né? E a valorização deles praticamente já não alcançou, né? Então, ou seja, ele falou, eu vivi e vivenciei, né, esse processo de que imóvel não é tão interessante assim, né, que como se falava no passado, né? Então, realmente, a gente percebe que para eu dar esse passo do investimento, não adianta, eu não consigo investir do nada sem ter um processo de controle e organização das minhas finanças. Eu só consigo chegar nesse nível de investimento se realmente passar por toda essa organização financeira e chegar e conhecer o meu perfil e aí sim, começar talvez a dar pequenos avanços, pequenos passos, né? Sentindo segurança, como a Daiane colocou, muitas vezes o que falta no investidor é sentir essa segurança, né? Ou, né, de repente, contratar ali um assessor, né, um consultor financeiro para poder fazer esse processo, só que isso tem um custo, né? Se você está nessa fase, de repente, de contratar essa pessoa para poder te dar ali as opções e você fazer as escolhas, está tudo certo. Mas lembrando, né, do nosso episódio anterior, não podemos abandonar isso na mão do terceiro, né? Temos que acompanhar, né, da mesma forma. Né? Então, acho que a gente fecha aqui o nosso episódio, né, tentando aí trazer um mix da importância, né, das finanças e quanto o nosso comportamento afeta isso, né? E para chegar nesse nível de investimento tem uma estrada. Não é difícil, né? Não é impossível, pelo contrário, precisa começar. Você gosta muito de falar, né? Pare, comece. Pare, observe e comece. Porque a gente tem que se manter em movimento, agir. Porque se a gente fica só procrastinando, né? Não consegue, como você falou, tem que começar, tem que fazer. E a liberdade e autonomia financeira é algo que é só quando você sente o gostinho dela
que você entende a importância que ela Traz paz. traz paz, E traz poder de escolha. E poder Isso de é muito escolha. importante. Exatamente. Saúde mental. Mas, sim. Exatamente. É isso, gente. Nós agradecemos mais uma vez por vocês ficarem conosco até agora. Somos elas. De A A Z. Obrigada, gente. Obrigada por nos acompanhar neste episódio do Elas. Seguimos juntos, desenvolvendo e capacitando mulheres para que ocupem quaisquer posições que elas queiram. Esse episódio foi um oferecimento do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia da Universidade Federal de Goiás, 7 UFG, Fundação RTVE e ProNuances Fotografia. Até o próximo Encontro Elas.